William Gomes Siqueira, nascido no dia 19 de novembro de 1986. Chega ao Fluminense aos 35 anos, vindo do Palmeiras. Assinou um contrato de 2 anos com o Clube das Laranjeiras, ou seja, fica até o final de 2023 com o contrato com o Fluminense. Mas você deve estar se perguntando quem é o William Gomes Siqueira, né? Afinal de contas, ele já não usa esse nome já faz um bom tempo. Bem, estamos falando dele, o William Bigode, o famoso William do Bigode, jogador, o novo atacante do Fluminense para a temporada de 2022. Esse daqui é o Raio X, onde a gente vai dar todas as informações, passar daquele... Você conhecer o cara, saber como ele tá chegando no Fluminense. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Peço para que você deixe seu like e você compartilhe esse vídeo aqui para todos os seus contatos que torcem para o Fluminense, para você conhecer, todos conhecerem o jogador, saberem todas as informações. Enfim, o Raio X é um produto que eu faço aqui que dá muito trabalho na reta final de ano, fica pedindo vídeo pros outros, etc. Vocês já viram aí pela thumb que tem participações gigantescas nesse vídeo aqui. Enfim, e a gente tenta sempre trazer um conteúdo legal e a sua recompensa aí pra esse conteúdo, como você pode ajudar a fomentar, a gente trazer esse conteúdo único, diria eu, no YouTube e no geral sobre o Fluminense. Você pode ajudar aí, tanto deixando seu like, mas principalmente compartilhando para outras pessoas. Vamos falar de William Bigode. Bem, a gente começa falando sobre o William Bigode, tem uma carreira extensa, assim. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, pelo menos em 5 pontos, antes da gente começar a falar, trazer os convidados a falar de como ele chega no Fluminense. O William Bigode foi revelado pelo Guarani. Curiosamente, a estreia de William Bigode foi em 2004, num jogo contra o Vasco pelo Brasileirão, né, Guarani e Vasco, no Brinco de Ouro, substituindo Sandro Hiroshi, que é o Sandro Hiroshi lá do caso de 99, que joga com o Botafogo, joga pelo São Paulo com o Botafogo vai chorar na justiça, consegue o que era o seu direito, que era conseguir os pontos na justiça e que gera o embrólio todo, que no final das contas faz o Fluminense sair campeão da Série C em 99 pra jogar em 2000 o único campeonato que existia. Enfim, mas Sandro Hiroshi é o grande causador daquela história. Mas você vai ver que ao longo da carreira o William Bigode jogou com alguns jogadores que talvez você não lembre. Ele passa pelo Atlético Paranaense, ficou até 2008 no Atlético Paranaense, né, de 2005 até 2008, 2004 até 2008 jogando. Teve alguns momentos de brilho, mas não o suficiente para poder manter na Série A e jogando pelo Atlético. Vale destacar, ele dá uma passadinha rápida pelo Toledo, mas é no Vila Nova de Goiás onde a carreira de William Bigode começa a decolar. Ele joga a Série B pelo Vila Nova, faz uma boa Série B em 2009, mas chega ao Figueirense. E bem, vamos falar de Figueirense aqui, ó. A gente chega pra mostrar a foto de William Bigode aqui no Figueirense e mostrar o quanto que esse jogador começa a render por lá. Isso porque ele chega ao Figueirense em 2010, né? O ano ali em que ele chega pro clube catarinense como um destaque do Vila Nova na Série B. E vai jogar com, assim, o ano de 2010 dele é o ano da aleatoriedade. Veja só quantos jogadores você não conhece desse álbum do Campeonato Brasileiro de 2010. O goleiro Wilson, que é conhecido, Perigor, ele mesmo, o volante Perigor, o lateral direito Lucas, aquele que jogou pelo Fluminense em 2017, Maicon, também revelado no Fluminense, esse aqui, né, esse revelado pelo Fluminense, que hoje passa pelo Grêmio, e Roberto Firmino, e aqui está o William ainda sem bigode. Esse era o time do Figueirense em 2010, time esse pelo qual o William Bigode se destacou muito, assim. Foi artilheiro do Campeonato Catarinense, craque do Campeonato Catarinense e levou o time do Figueirense ao acesso. Pra você ter noção, essa temporada de 2010 é a temporada que o William Bigode fez mais gols na sua carreira. Foram 25 gols pela temporada, e aí se a gente considerar que ele jogou pelo Figueirense. O Figueirense foi vice-campeão brasileiro da Série B e ele vai pro Corinthians para o ano seguinte, mudando o patamar da sua carreira, chegando a um time que naquele ano já era o quarto colocado do Campeonato Brasileiro no ano anterior, o terceiro do campeonato anterior, né, que disputou com o Fluminense inclusive, e chega para um ano no Corinthians. Bem, o início dele, né, a gente não fala muito do Corinthians, porque, obviamente, o Corinthians cai na pré-Libertadores, você sabe toda a história, mas ao longo do ano a gente precisa lembrar, o Corinthians foi campeão brasileiro.
E o William é um daqueles jogadores, até então só o William, é um daqueles jogadores que chega e aí você tem Lee Edson, você tem Adriano Imperador, você tem Emerson Sheik, Jorge Henrique, você tem uma série de bons jogadores e que um dos destaques é o próprio William, é o jogador que veio ali do Figueirense, que você não espera muito. O William se destacou muito nesse ano, o Corinthians foi campeão brasileiro, né, na última rodada empatou com o Palmeiras e foi campeão com o Vasco sendo vice. E ele virou titular, foi um dos titulares ali, principalmente na reta final, ao lado de Lee Edson, Jorge Henrique e Emerson Sheik. Ficou, aí ele, enfim, fica para 2022, é um dos jogadores ali importantes, até mesmo aí já no banco, para a campanha da Libertadores de falei 2022, acho, né, mas é 2012. É um dos jogadores importantes da campanha da Libertadores de 2012, mas ele fica de fora da final da Libertadores. Exatamente. Eu vou até falar um pouquinho antes aqui da contratação dele. A gente tem algumas matérias aqui pra poder colocar, como essa matéria aqui do Meu Timão, falando sobre o Corinthians ter acertado com o William do Figueirense. E um detalhe engraçado aqui que você vai ver, tá? O acordo entre ambas as partes foi viabilizado pelo empresário Eduardo Uran, exatamente. Só mostra quanto o Eduardo Uran negocia jogador com o Brasil inteiro, né? Enfim, tem depois uma outra matéria dele no Corinthians que chama um pouco a atenção sobre o perfil de William, né? Ele foi um jogador que ao final, né, destacando sobre o título, aquelas matérias de final de ano, e reforçam o ponto que eu falei sobre ele chegar e não ser um dos principais jogadores. 5 reforços chegaram, nenhum titular saiu. Isso vai falando da situação do Corinthians para 2012. E claro, o William destacando o poder da família Timão. É algo que a gente vai ouvir muito nesse vídeo aqui, tá? O quanto que o William é jogador de grupo, jogador de conjunto. Enfim, titular e campeão brasileiro com o Corinthians, mas em 2012 ficou de fora da final da Libertadores por causa disso aqui, ó. De uma visão absurda de Tite. Tite veta o William e relaciona Romarinho para o banco de reservas. Romarinho tinha acabado de fazer 2 gols contra o Palmeiras num jogo em que o Corinthians jogou com reserva. Tite levou Romarinho lá pra Bomboneira pra fazer o gol que deu o empate lá na Bomboneira e depois aqui no Brasil deu o título da Libertadores pro Corinthians. Isso em nada teve a ver com a saída que aconteceu logo depois. Porém, o William, pouco depois dessa final e do título da Libertadores, em julho de 2012, acerta a sua saída, ainda com contrato, ele tinha um contrato longo com o Corinthians, mas acerta a sua saída para o Metalist da Ucrânia, que era um time de daqueles bilionários lá, ucranianos, do gás natural, e que ofereceu um contrato em que ele mesmo, é bem claro, isso vai ser um destaque também na carreira de William, o quão verdadeiro ele é e quanto ele consegue sair de todos os times pela porta da frente. Ele, é claro, independência financeira pesa muito. Ele foi pra ganhar dinheiro na Ucrânia. Enfim, o Corinthians vendeu... olha só que momento, né? O Corinthians vendeu por 6 milhões de dólares. E que deu 12 milhões de reais. Exatamente, uma venda dessa hoje, ó, daria 34 milhões de reais. E deu só 12 na época. O Corinthians ainda dividiu e tal, enfim. Tem aqui as notícias e olha quem aparece aqui de novo, ó. Entre o Banco BMG e o empresário Eduardo Uran. Enfim, depois de passar pela Ucrânia, uma passagem, como eu falei, e como o próprio William falou, para ganhar dinheiro, então a gente não debate muito aqui, o William volta ao Brasil no ano seguinte, volta em 2013. O Cruzeiro, numa negociação que envolveu o Diego Souza, o Cruzeiro, eu vou botar a matéria aí na tela, o Cruzeiro consegue trazer o jogador para o Brasil de volta. O Corinthians, o Cruzeiro vendeu o Diego Souza para o Metalist por 6 milhões de euros, que na época ia dar 18 milhões de reais, isso é muito engraçado, mas 6 milhões de euros, e ainda ficou com o William, que veio por empréstimo de 6 meses, ou seja, o jogador vem num balaio de troca ali com o Diego Souza para jogar no Cruzeiro. Eu vou falar já da passagem de William pelo Cruzeiro, mas antes, é claro, eu trago aqui alguém para poder comentar. O William ficou no Cruzeiro durante um bom tempo. Ficou um bom tempo no Cruzeiro e é por lá que tem algumas histórias muito legais para contar. Mas eu já trago aqui a primeira participação, que na verdade é do Gabriel Duarte. Enfim, jornalista
e repórter que cobre o Cruzeiro, setorista do Cruzeiro, no GE. Globo, falando de Cruzeiro. Vamos trazer o Gabriel Duarte para ele falar um pouquinho sobre essa passagem de William Bigode pelo Cruzeiro. Fala pessoal, tudo bem? Sou Gabriel Duarte, setorista do Cruzeiro no GE, e acompanhei bastante o William aqui no Cruzeiro entre 2013 e 2016, em que ele permaneceu aqui e virou um cara muito carismático com a torcida do Cruzeiro, com o apelido lá de Bigode, né, e com a febre da música do Bigode Grosso. A torcida acabou se identificando muito com o William. O William foi bastante importante para o Cruzeiro na campanha do Tetracampeonato Brasileiro de 2013 e 2014. Ele nunca foi um titular absoluto do time, mas sempre se destacou bastante pela equipe, fazendo gols, dando passes, assistências e com boas atuações. Foi uma figura de extrema realmente importância para os títulos do Cruzeiro em 2013 e 2014. O William chegou emprestado em 2013 no Cruzeiro pelo Metalist Kharkiv da Ucrânia. Em 2014 o Cruzeiro adquiriu ele. Em 2015 o William permaneceu, como poucos daquele elenco campeão do Brasileiro permaneceram, acabou virando um dos principais atletas de 2015, mas como toda a equipe, ele acabou oscilando no desempenho durante toda a temporada. Mas mesmo assim sempre continuou sendo uma pessoa muito querida pelos torcedores do Cruzeiro. Ainda em 2016 ele permaneceu no clube, mas acabou perdendo espaço ao longo do tempo e acabou sendo emprestado ao Palmeiras no final do ano. O resumo da passagem do William é que realmente ela foi muito vitoriosa pelo Cruzeiro e deixou marcado. Tanto que o Cruzeiro tentou a contratação dele agora no final do ano, na disputa aí com o Fluminense, mas acabou não sendo bem sucedido e o William foi para o Fluminense. Um abraço, pessoal. É isso. O Gabriel Duarte deu um resumão aí do que foi a passagem dele no Cruzeiro. Mas a gente tem algumas outras informações também para acrescentar, além do resumão que o Gabriel Duarte traz. O meu xará. Muito obrigado, Gabriel, por sinal, pela participação. Bem, no Cruzeiro, o William, que havia sido emprestado, foi comprado em julho de 2014 por 3,5 milhões de euros. Foi uma compra tão agressiva, se é que a gente pode dizer assim, que, na verdade, é uma compra que repercutiu durante muito tempo ainda. Você vai falar, Gabriel, mas repercutiu com o quê? O que aconteceu? Sim, foi uma compra, uma dívida que foi pra FIFA e que o Cruzeiro não pagou. Aqui a matéria do GE da época, né? Do Cruzeiro comprando o jogador por 3,5 milhões de euros, dizendo que vai pagar em 7 parcelas de 500 mil euros. Não pagou só 4 e deixou 3 pra lá e deu uma grande confusão. O jogador foi, a piada do Bigode Grosso, como ele falou, ele se torna o William Bigode no Cruzeiro, inclusive. É por lá que ele consegue o apelido de Bigode Grosso, como tá aqui numa matéria, por exemplo, também do final de 2013. O William conquistou ali, tem a fotinha do bigode, ele deixa o bigode, os jogadores brincam e etc. Enfim, e todo mundo brinca bastante porque era um cara, novamente, muito de grupo. Aqui a fotinha dele brincando com a questão do bigode e a partir de agora a gente trata ele como William Bigode. Ainda um outro detalhe, tá? Sobre o Cruzeiro. Apesar do Gabriel Duarte ter falado sobre ele nunca ter sido um titular incontestável, né, a gente pode dizer assim, o William Bigode foi um jogador que foi titular durante boa parte das campanhas vitoriosas ali do Cruzeiro, principalmente nas retas finais. Então, por exemplo, essa daqui é a campanha de 2014. Você olha aqui, ó, os jogos, é o site O Gol. Você vai olhando aqui que a partir da semifinal da Copa do Brasil, né, que o Cruzeiro acaba perdendo a final pro rival Atlético Mineiro, e a partir da rodada 31, ele é titular em todos os jogos aqui, né? Só não foi titular contra o Grêmio. Mas, enfim, é titular aqui na reta final toda. Quando você vai pra 2013, você também vai ver um jogador que, das 56 partidas que jogou em 2014, por exemplo, foi titular em 35. Então, é um jogador, sim, muito importante ali para aquelas campanhas. Mas ele vai pro Cruzeiro, pro Palmeiras depois disso. Enfim, e aí é onde a gente começa a falar sobre o William Bigode no Palmeiras. E para falar sobre o William Bigode no Palmeiras, eu trago aqui primeiro um cara que vai dar um resumo da chegada dele, que é o Erlan Jesus, que é lá do Palmeiras Mil Grau, é torcedor do Palmeiras, como o próprio nome, né, da página dele lá já diz,
Enfim, vamos ouvir o Erlan falando um pouco sobre o William Bigode, sobre a passagem dele no Palmeiras. Ele volta depois ainda pra falar mais e a gente vai ter mais participações palmeirenses. Vamos ouvi-lo. Fala, rapaziada do Raiz Tricolor, eu sou Erlan Jesus do Palmeiras Mil Grau e tô aqui pra falar sobre o William Bigode, né, que é o novo reforço de vocês e agora é o ex-Palmeiras que deu muitas alegrias pra gente, viu, mano? Falar sinceridade pra vocês. Ele chegou em 2017. 2017 foi um ano complicado pro Palmeiras, né? Foi um ano que o rival ganhou o Brasileiro, foi um ano que o Palmeiras passou por muitas mudanças, mas o Bigode chegou e jogou alguns jogos muito bem, inclusive aquela virada histórica lá contra o Peñarol, ele foi um dos principais jogadores, fez um golaço lá, mas o ano pro Palmeiras acabou não sendo bom. E aí veio 2018, que aí eu acho que ele foi peça fundamental no título brasileiro, né? O Palmeiras, que jogava a Libertadores com o time titular, começou a usar o time alternativo no Campeonato Brasileiro, mas ele acabou sendo importante, inclusive, nos dois times, né? Que acabou caindo na Libertadores na semi contra o Boca Juniors, mas no Brasileirão ele foi muito importante, inclusive deu o passe pro gol do Daverson, né? No Brasileirão 2018, lá em São Januário. Isso foi tido até como um certo sacrifício, porque ele fez esse passe e machucou o joelho naquela ocasião, e isso fez com que ele retornasse só no meio de 2019. E 2019 acabou não sendo um ano muito bom para ele. Jogador ali com problema de joelho, qualquer jogador com problema de joelho demora um pouco para se recuperar, né? E como o problema dele foi muito sério, ele foi se recuperar só em 2020, né? E aí 2020 ele teve uma importância muito grande também nesses títulos, Libertadores, de Copa do Brasil, do Paulista, enfim, ele, além de ser um cara muito importante dentro de campo, né, tanto quando estava como reserva, quanto titular. E aí já ele completa falando fora de campo também. Porque vamos seguir um pouquinho dentro do campo de William Bigode no Palmeiras e passar alguns números do jogador pela equipe palmeirense. A gente pode falar, por exemplo, dos números dele na temporada de 2018, que foi justamente a temporada de chegada de William Bigode. Foi um jogador que, como o Erlan falou, foi um jogador importante na chegada dele pro Palmeiras, se destacou, foi ganhando seu espaço e mais uma vez foi ganhando seu espaço na bola, convencendo, ganhando. Na primeira temporada, inclusive, foram 52 jogos e 17 gols. Ele não é o cara que vai meter, nossa, rios de gols, ser artilheiro do Brasil e etc. Mas é consistente. Tirando a temporada 2019, que, como o Erlan falou, é uma temporada que ele inicia machucado e ainda tá pegando embalo, joga só 28 partidas. E detalhe, isso tudo, ele joga só 28 partidas com 33 anos, tá? Só pra vocês terem noção já. Ele já chega ao Palmeiras com quase 30 anos. E, tirando essa temporada, ele fez 17 gols no primeiro ano, 16 no segundo, dando 10 assistências, fez 17 no quarto ano e fez mais 10 no quinto ano. Então, é um jogador que vai sempre fazer gols. E eu trago um cara aqui que é um cara gigantesco e que entende muito desse negócio chamado futebol, que eu tenho o maior orgulho de trazer aqui no Raiz Tricolor, de dar espaço para caras assim falarem. Obviamente, vocês já viram pela thumb, eu tô falando de Paulo Vinícius Coelho, o famoso PVC do Sport TV, do GE e etc, com passagens aí em grandes, um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. Torce pro Palmeiras, né? Isso nunca foi escondido de nada, mas faz uma análise sobre a contratação de William Bigode, falando principalmente dessas últimas 2 temporadas e trazendo um bom tema também pra gente comentar aqui. Fala, PVC. Preciso botar som pro PVC falar, né? Aí funciona melhor. Agora sim. Você pode pensar que o William piorou no último ano, porque ele fez 17 gols na temporada de 2020 e 10 na temporada de 2021. Mas nos 2 casos foi o terceiro goleador do Palmeiras. Nas 2 temporadas. Foi perdendo espaço à medida em que Abel Ferreira foi confiando mais em outros jogadores, testando mais Gabriel Veron, que voltou de lesão, Breno Lopes, que fez o gol da final da Libertadores, mas o William sempre foi importante. Não dá para ter a ideia de que o William será o mesmo de quando chegou ao Corinthians para ser campeão brasileiro de 2011, faz 10 anos. Mas o William faz gol, combate, fortalece, ataca pelos lados do campo, invade a área
e tem utilidade. O risco do Fluminense não é ter o William acima dos 30 anos, é ter muitos jogadores nessa faixa etária. Mas o William pode ter utilidade para o Fluminense, como teve para o Palmeiras nos últimos 2 anos. Muito obrigado ao PVC pela participação. E eu vou destacar 2 pontos aí do que o PVC falou. O primeiro ponto é sobre a questão da idade. É importante destacar, esse vídeo aqui é só sobre o William Bigode, mas eu fiz uma análise sobre a questão das contratações e das idades que o Fluminense está procurando e o porquê o Fluminense tem procurado jogadores mais experientes. Eu vou tentar deixar o vídeo aqui no card, ele provavelmente vai aparecer aí pra você. Mas vale um acréscimo. Falando de William Bigode, se as idades do elenco do Fluminense, etc., preocupam, foi algo comentado no de Felipe Melo e tá sendo algo comentário aqui agora no de William Bigode. No caso dele, não influencia. O cara teve uma lesão acontecida numa queda, lá num lance, né, citado lá no jogo contra o Vasco, que deu o título em 2018, e só, assim, de lesão mais séria a gente vê o tempo inteiro o William Bigode jogando. Se a gente fala de número de partidas, né? O William Bigode jogando de 2014 pra cá... De 2014 não, de 2013 pra cá, o William Bigode jogou mais de 50 jogos em 2013, mais de 50 em 2014, mais de 40 em 2015 e 2016, mais de 50 em 2017, mais de 60 em 2018 e 2020 e 37 em 2021, justamente por causa dessa utilização menor. Ou seja, é um número alto, é um jogador que entrega uma quantidade muito boa de partidas também e um desempenho muito alto. E, como o PVC abre falando, é um jogador que sabe ser de grupo, que entendeu a sua importância no Palmeiras de 2021 e continuou no grupo, continuou entendendo a sua importância, valorizando os outros jogadores, e é isso que a gente vai falar um pouco aqui agora com o Felipe Zito, que é também setorista lá do GE, também setorista do Globo Esporte, só que setorista do Palmeiras, que vai falar um pouco dessa passagem também de William Bigode pelo clube alviverde. Vamos ouvir o Felipe Zito. Fala galera, tudo bem? Passando para falar um pouquinho da passagem do William pelo Palmeiras. Foi um jogador contratado em 2017 e muito importante desde o seu início, com momentos no time titular, também passando pelo banco de reservas, mas sempre muito importante. E nos últimos anos teve uma liderança muito exaltada pelos jogadores, pela comissão técnica, pelos torcedores. Ele foi teve um papel importante nessa transição, nessa abertura do elenco profissional para novos garotos. Todas essas revelações do Palmeiras recentes, muitas apontam o jogador como um jogador espelho, né? Quem eles seguiam como modelo de profissional. Então ainda tem toda essa participação fora de campo também. O Abel Ferreira já exaltou por diversas vezes o lado humano do jogador. E falando de técnica, né? Um jogador que joga mais pelo lado, ele não é tão centroavante, joga mais pelo lado, foi muito importante nas campanhas do Palmeiras, principalmente na temporada de 2018, quando ele dá assistência para o gol do título da vitória contra o Vasco, no gol marcado pelo Daverson. Depois ele sofreu uma lesão naquele lance, precisou ficar um tempão parado, voltou. A temporada de 2020 foi importante, mas nas últimas semanas, nos últimos meses, ele perdeu espaço com o técnico Abel Ferreira, não ficou nem no banco na final da Libertadores. Então o Palmeiras tem esse planejamento de reformulação do plantel. O William entendeu que o ciclo estava perto do final e decidiu por encerrar o contrato que tinha validade até o fim de 2022 para acertar com o Fluminense. É um bom reforço para o Fluminense para as próximas 2 temporadas. É isso, obrigado ao Felipe Zito, mais uma vez, aí o que eu puxo desse vídeo dele? Mais uma vez o destaque para aquele lance da lesão, tipo assim, olha só gente, aconteceu uma lesão aqui, ó, olha só, teve uma lesão aqui, e isso que destruiu o 2019 dele, mas ou seja, não é um jogador que seja um real problema, essa questão da idade. O Palmeiras está reformulando. E a gente vai falar muito sobre isso também que o Felipe Zito falou, sobre a importância dele nos garotos. O William tá chegando para jogar numa posição, e ele não deve chegar para jogar de centroavante, pelo menos não é isso que eu espero, e não é isso que ninguém que eu pergunto dele no Palmeiras espera. Mas o William tá chegando para jogar provavelmente numa posição onde o Fluminense só tem garotos.
O Fluminense tem, tirando o Luca, que não deve continuar, espero eu que eu não veja nesse vídeo no futuro rindo de mim mesmo com essa frase aqui, mas num setor onde quem disputou pelo Fluminense em 2021 foi Kaique, que já foi embora, mas sempre surge outro aí, nesse ano inclusive deve ser Matheus Martins, Luiz Henrique, Gabriel Teixeira, e você vai achando um monte de... Caio Paulista, que querendo ou não é um jovem ainda, né, 23 anos, você vai achando um monte de jogadores que são jovens, como por exemplo John Arias também, que também faz parte desse grupo aí de jovens até 25 anos. Ou seja, é uma posição em que a experiência, a liderança de William Bigode e esse entendimento de que ele não é o último biscoito ali do pacote, de que ele não é o jogador que tem que ser titular o tempo todo, saber contribuir pro grupo também faz muito a diferença. Só que o William Bigode, a gente vai continuar falando aqui de dentro de campo dele, mas assim, essa experiência ela não vem à toa. O cara é espetacular. Assim, é sensacional. Se você jogar William Bigode no Google, você não acha um problema do cara. Pelo contrário, acha até coisas muito boas. Muito boas. Como, por exemplo, o projeto social que o William Bigode tem hoje em dia junto já com outro jogador, no caso o Rafael Veiga também ajuda, que é o projeto na África, né, na Angola, chamado Baluarte. Enfim, a ONG Baluarte, né? Enfim, é um projeto sensacional, não vou ficar explicando aqui, vale você pesquisar. Ele ajudou a fundar, contribui financeiramente, já viajou, como vocês estão vendo nessa foto aí, lá na Angola, e é um cara espetacular, assim, ele junto aqui, ele no Instagram do Rafael Veiga, né, é um cara que vale demais você conhecer mais a fundo. E Gabriel, mas isso não entra em campo? Entra, também entra em campo. Ter um cara desse dentro do elenco, um cara que sabe ser agregador, e aí aqui, assim, enfim, até incluo nesse ponto a família pessoal dele, ele já teve 2 filhas, né, acho que a gravidez, inclusive, é quando ele chega no Cruzeiro, se eu não estou enganado, ou no Palmeiras, agora não vou lembrar exatamente, mas ele teve, e ele adotou um filho que tem síndrome de Down, e é um dos caras, ele e a esposa dele, são 2 pessoas, assim, espetaculares. Vale você pesquisar sobre eles também. Isso entra em campo, sim, isso deixa o grupo mais forte, isso contribui para um vestiário. E um cara desse, quando o Luiz Henrique, não vou nem usar Luiz Henrique, jogou bem, mas quando um John Kennedy, um jogador qualquer que possa ter algum problema de comportamento, enfim, não tô lembrando de nenhum agora no Fluminense, quando olha um cara desse chega pra falar duro com ele, pra ser bigode grosso, esse cara respeita, esse cara sabe quem tá falando, não é alguém que fala o que não faz. Sobre isso, e ainda pra gente finalizar a parte de futebol, eu trago aqui de volta o Erlan Simões. Irlan Simões é o outro, é o cara da SAF. Erlan Jesus, que pra poder a gente completar tanto essa parte do extracampo e como isso é importante no caso de William Bigode, e também a parte de dentro de campo. Fala, Erlan. Ele também é um cara muito importante fora, né? Ele é um cara muito bom de grupo. Ele é um ser humano incrível. Eu sei que isso não entra em campo. Às vezes o cara é um reforço, você quer saber mais da questão técnica dele, né? Mas assim, cara, ele é um ser humano incrível, assim, um dos caras mais incríveis que passaram no Palmeiras nos últimos anos aí, vários projetos sociais, um maluco muito engajado e um cara muito do bem, assim, o cara agrega realmente muito no ambiente do clube, tanto dentro de campo quanto fora. Eu acho que é um baita acerto do Fluminense. Eu acho que ele vai ajudar muito, sabe? Vai fortalecer muito esse elenco de vocês. E, cara, acredita aí que já no Campeonato Carioca, ele pegando o ritmo aí, já conhece muita gente ali, né, cara? Já, se não me engano, já jogou com muita gente ali também, né? Também tem a chegada do Felipe Melo. Então, acho que vai ajudar muito. Acredito, como vocês têm o Fred, pode ali ficar alternando os dois, ou inclusive os dois jogarem juntos, né? Tendo a molecada ali pra correr junto com eles também, eu acho que pode fazer um bem bolado ali com os dois, sim, viu? E, querendo ou não, o Bigode, assim, independente da idade, ele é muito decisivo, ele decidiu muito jogo grande pro Palmeiras, ele fez muito gol em clássico pelo Palmeiras, e além disso, né, cara, é um cara que não sai do clube e fica falando mal, sei lá, tipo, a gente teve alguns exemplos
de caras que saíram do Palmeiras e foram pro Corinthians e ficou falando mal, e o Bigode, cara que jogou no Corinthians, ganhou Libertadores pelo Corinthians e foi pro Palmeiras, nunca faltou com respeito. Então você vê daí também que é realmente um cara diferenciado, né? Um cara que respeita cada camisa por onde passa, e eu acredito que não vai ser diferente disso no Fluminense. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, vocês vão ver e eu acredito que vocês vão gostar, eu acredito que ele vai dar muitas alegrias pra vocês. E, mano, Fla-Flu, hein? Eu quero torcer muito pro Fluminense nos Fla-Flu esse ano, que vai ser legal demais com os caras que saíram do Palmeiras aí, vai ser divertido demais, e vou torcer por vocês no Cariocão, hein? É nóis, rapaziada. Tamo junto, Erlan. Espero contar com sua torcida, espero que você seja feliz torcendo pro Fluminense. Enfim, é isso. Vale destacar só uma coisinha, tá? O William Bigode é um cara que coleciona taças. É tricampeão da Libertadores, 12, 20 e 21, Corinthians e 2 pelo Palmeiras, e tetracampeão brasileiro, 11 pelo Corinthians, 13 e 14 pelo Cruzeiro e 18 pelo Palmeiras, além de uma Copa do Brasil em 2020 e um Campeonato Paulista e um Campeonato Mineiro. Ele tem mais títulos de Campeonato Brasileiro e Libertadores do que ele tem de Campeonato Estadual. Ou seja, a torcida do Erlan pra gente ser campeão carioca, eu prefiro que seja campeão brasileiro ou campeão da Libertadores. Acho, até esse momento, o Fluminense confirmou as contratações de Felipe Melo, de Abel Braga, de Mário Pineda, Cristiano, David Duarte e William Bigode. São 6 jogadores que a gente trata como já acertados. Pra mim, a contratação de William Bigode é o maior acerto do Fluminense pra 2022. E esse raio-x, pra mim, só confirmou isso. Eu sempre peço pra no raio-x, quem mandar vir, fala, cara, mas fala coisa... Não teve coisas negativas sobre o William Bigode que não seja o asterisco na questão da idade. Grande contratação do Fluminense. Torço demais. É o cara que eu mais torço pra dar certo aqui no Fluminense. E, acima de tudo, é o cara que eu acho que mais vai dar certo. Pode contribuir e não será uma surpresa pra mim no final do ano assistir esse vídeo aqui e o William Bigode ter feito 10, 15 gols na temporada. Compartilha pra todo mundo, como eu sempre falo, dá muito trabalho de fazer. Até a próxima, valeu!